Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso 20 e até o verso 35. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam está possesso de um espírito imundo. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Graças a Deus. Qual é a história que o texto começa? O texto fala de uma crise na família de Jesus. O texto começa dizendo que a mãe e os irmãos de Jesus não estavam muito convictos do seu ministério. Os familiares de Jesus se tornaram, em algum momento da história da vida de Jesus, em opositores do seu ministério. O texto diz que os familiares de Jesus o acusavam de estar fora de si. Ele não tinha tempo para comer. Ele não tinha tempo para as necessidades mais básicas. Ele não tinha tempo, talvez, para a própria família. Sua mãe estava preocupada, seus irmãos estavam indignados, estavam achando que Jesus exagerava no que fazia. Está fora de si, diziam. Nós precisamos pegá-lo à força, precisamos trazê-lo na marra. Ele não ouve ninguém, não cede, as pessoas vão absorvê-lo até o ponto que ele vai morrer. Família é um barato, não é? A família se preocupa de um jeito muito estranho. E a família de Jesus não era diferente. Sua mãe e seus irmãos estavam incomodados com o que ele estava vivendo. Vamos prendê-lo à força. Vamos trazê-lo de volta. Isso não é vida. Não importa quem ele acha que está servindo, quem ele pensa que está agradando, isso não está certo. E aí o texto diz que eles saíram para prendê-lo, porque diziam está fora de si. Quando o texto diz isso, ele se abre para uma outra história, que já envolve mestres da lei, religiosos da época, que parecem usar a crítica da família de Jesus para acusar Jesus de coisas ainda mais graves. Ele não está fora de si, não. Ele está endemoniado. O problema de Jesus não é que ele está fora de si. Não é que ele está ausente de si mesmo. Ele está habitado por outra força. O que ele faz é expulsar demônios pelo principal dos demônios. Note como a religião entra na brecha de uma família dividida. E os críticos aproveitam o ensejo de uma casa dividida. Ele tem a Beelzebu. Ele expulsa demônios pelo maioral dos demônios. Não é louco que ele é, não. Ele é possuído mesmo. E Jesus ouve essas críticas. Rebate-as com parábolas e diz: uma casa dividida não permanece. Um reino dividido não permanece. Se Satanás está dividido, não vai permanecer. Talvez vocês precisem reavaliar o que estão dizendo. Vocês estão sugerindo que Satanás expulsa Satanás. Isso não me parece coerente. Porque um reino dividido cai. E uma casa dividida cai. Talvez o que esteja acontecendo é que o valente está sendo amarrado para que os seus bens sejam saqueados. Agora cuidado. Todo pecado será perdoado aos filhos dos homens.
mas as blasfêmias contra o Espírito Santo não serão, porque são pecados de consequências eternas. E aí a história volta. Como que ela volta? A mãe e os irmãos de Jesus chegam. Eles tinham saído lá atrás para prendê-lo, para pegá-lo à força. E agora eles chegam no nosso texto e mandam chamar Jesus. Talvez um discípulo mais à porta, alguém mais na periferia do tumulto que Jesus causava. A mãe e os irmãos chegam e dizem: olha, chame por favor Jesus que nós queremos falar com ele. O sujeito vai lá e anuncia para Jesus: mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora e mandam chamar-te. Como é que Jesus responde? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Estes que estão aí fora querendo levar-me à força? Estes que não estão acreditando no meu ministério? Estes que vieram prender-me? Negativo! Minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui comigo e fazem a vontade do meu Pai. Palavra dura de Jesus. Uma espécie de rejeição. Uma ruptura com a sua casa. Por quê? Para mostrar para nós, meus irmãos, que o que ele estava dizendo era muito sério. Um reino dividido cai. Uma casa dividida cai. Se Satanás estiver dividido, cai. E o primeiro sinal dessa verdade é que a casa de Jesus caiu. Palavra profética. Um reino dividido não poderá permanecer, assim como uma casa dividida não poderá permanecer. O exemplo, minha casa. Estão aí fora minha mãe e meus irmãos? Negativo, estão aqui dentro. São estes que fazem a vontade do meu Pai. O que é que Jesus está querendo mostrar? Que ele está falando muito sério quando reage às críticas dos religiosos da sua época. Se o que Deus está fazendo vai ser rejeitado pelos religiosos da época, e eles estarão divididos com as pessoas que Deus está usando, então essa religião está prestes a cair. Você percebe a lição do texto? O que é que nós aprendemos? Primeiro, que se nós queremos ser uma igreja séria, vibrante, cheia do Espírito, e que glorifica a Deus, nós vamos precisar de unidade. A igreja como espaço de unidade. Se nós queremos chegar a algum lugar, em qualquer setor da vida, nós precisamos de unidade. Uma casa dividida vai cair, sucumbir, perecer. O desafio da unidade é um dos desafios mais urgentes para a igreja hoje, em que nós somos tão divididos, irmãos, tão cheios de cisões. E não é só a multiplicidade de igrejas que caracteriza a nossa divisão, mas às vezes dentro da igreja há muitas divisões. Palavras críticas e destrutivas, poucos elogios, dificuldades imensas em perdoar. Nós temos, às vezes, casas divididas, maridos divididos contra esposas, esposas contra maridos, pais contra filhos, pais em desacordo na educação dos seus filhos. Amós pergunta: poderão andar dois juntos se estiverem em desacordo? Ministérios divididos, pessoas que se juntam para fazer uma coisa em comum e logo estão brigadas. Cada uma olhando para uma direção, cada uma querendo uma coisa. Você percebe igreja dividida quando há dificuldade de perdão nessa igreja. Quando as pessoas são tardias em perdoar. Em dizer: vamos seguir em frente, meu irmão. Porque nós não estamos aqui para agradar a nós mesmos, nós estamos aqui para glorificar a Deus. Estamos aqui para honrar a Cristo. Estamos aqui para fazer o seu nome conhecido. Unidade depende de palavras abençoadoras. Todo lugar, qualquer lugar do mundo, sempre vai ser mais fácil você encontrar pessoas mais dispostas a criticar do que a oferecer ajuda. É assim no seu trabalho, é assim às vezes dentro da sua casa. É mais fácil ouvir queixas do que ofertas de socorro. Muito mais gente disposta a criticar do que a dizer: estou aqui para servir. Se há algo que alegra o meu coração como pastor, é quando eu vejo pessoas dizendo: pastor, eu percebi que domingo houve uma dificuldade ali em tal ministério, percebi que estão faltando pessoas, eu queria me colocar à disposição. Gente que não vem criticar, mas vem dizer: eu quero ser solução. Uma igreja só é unida quando as pessoas querem ser solução e não problema. E graças a Deus, que apesar dos problemas, a gente ainda vai seguindo em frente, enfrentando as dificuldades e vencendo em nome de Jesus. Mas precisamos melhorar. Precisamos buscar unidade. Unidade no espírito, unidade em oração. Uma casa dividida não prospera. Se sua casa está dividida, meu irmão, nós precisamos começar a orar hoje para ela se unir em nome de Jesus. Porque senão ela não vai resistir às lutas.
Se você está enfrentando divisões no trabalho, divisões nos relacionamentos mais íntimos, tudo isso precisa cair hoje em nome de Jesus, para que você experimente a vitória de Deus na sua vida. A desunião só traz tragédia. Uma lei de guerra muito antiga diz: desunir para conquistar, ou dividir para conquistar. Jesus está dizendo: vocês estão desunidos no que Deus está fazendo e a casa vai cair, assim como a minha cai hoje. Para mostrar a força de uma lei espiritual. Jesus estava dizendo para os seus discípulos uma lei espiritual. Primeira coisa que a igreja precisa ser é espaço de unidade. Você percebeu que há pessoas que estão de rosto virado uma para a outra? Vá lá ser instrumento de bênção na vida delas. Sua casa não está bem, meu irmão? Vá resolver isso hoje. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Vamos acertar as coisas, voltar ao caminho, focar de novo aquelas mesmas bênçãos que Deus já preparou para nós, focar de novo aquele caminho de glorificar a Deus. Igreja unida. Nós estamos experimentando muitas divisões na igreja hoje. A igreja de Cristo está cindida, um criticando o outro, quando na verdade nós precisamos ser instrumento de bênção na vida um do outro. Segundo, e aqui eu quero me deter um pouco mais, Jesus nos ensinou nesse texto que além de espaço de unidade, a igreja precisa ser espaço de libertação. Os fariseus, os escribas, o acusam de ser o maioral dos demônios e de expulsar os demônios nessa força. Jesus considera essa crítica fora de noção. Não é possível que Satanás esteja expulsando a si mesmo. Se o reino dele está dividido, vai cair, assim como a minha casa caiu. Agora, o que parece estar acontecendo aqui não é que Satanás esteja dividido, mas é que chegou alguém que é mais forte do que ele. A palavra valente que aparece no texto que você tem em mãos denota aquela figura que nós visualizamos muito bem quando pensamos no valentão da turma. Sabe aquele menino da escola que quando chega os mais fragilzinhos se escondem? Talvez você tenha sido o valentão da escola. Eu fui o frágilzinho. Eu me escondia. Sabe aquele que quando chega já põe medo em todo mundo? No morro, o valentão é o traficante. Ele manda fechar a porta do comércio, ele manda abrir a porta do comércio. E ai de quem não obedece. Todo ambiente de poder tem a figura do valente. É aquele que impõe a sua coragem, que impõe o seu poder e que manipula as pessoas pelos instrumentos da força. As pessoas não têm respeito por ele, têm medo dele. Esse é o valente. Jesus está dizendo que Satanás é um valente. E ele tem uma casa com muitos bens que precisa ser saqueada. Só que ninguém saqueia a casa do valente sem antes amarrá-lo. E o que é que Jesus está fazendo expulsando demônios? Amarrando o valente, ou seja, reduzindo o seu espaço de atuação. Preste atenção, quando Jesus diz amarrar o valente, ele não está ensinando aquilo que virou convenção na igreja evangélica da gente dizer para o endemoniado está amarrado. E o pior é que a gente não diz isso só para o endemoniado mais, a gente diz para qualquer coisa. Se alguém diz, olha, cuidado, o pneu do seu carro está careca, vai estourar, você diz, está amarrado, é igual bater na madeira. Superstição de crente. Fé pouca é bobagem, vamos pegar o máximo aí, quem sabe dá certo. Não é essa a ideia, não é uma superstição. Jesus está falando de alguma coisa muito concreta que está acontecendo com a chegada do reino de Deus. O reino de Deus chegando, tira os espaços de atuação do inimigo. Na hora de expulsar demônio, você vai lá e expulsa. E cada pessoa liberta é território a menos de atuação do inimigo. E a igreja tem compromisso com isso. A igreja tem compromisso com a libertação das pessoas, para que cada vez menos o inimigo tenha campo de atuação. O seu campo fique cada vez mais restrito. Jesus está dizendo, eu não vim aqui expulsar espíritos com poder de outro espírito. Eu vim aqui dizendo para o valente, eu vim aqui dizer para o valente que o tempo de valentia dele está no fim. Aleluia. Chegou um mais forte do que ele, que vem para destruir as obras dele. João disse, para isto Cristo se manifestou, destruir as obras de Satanás. A igreja precisa ser espaço de libertação. E não há espaço de libertação sem oração, irmãos. Eu cresci num lar de muita fé. O meu pai é um crente em Jesus, muito fervoroso, minha mãe muito crente em Jesus. E eles nos ensinaram muitas coisas e nós vimos muitas coisas.
Esses dias eu estava conversando com meu pai e com a minha mãe, e eles estavam lembrando um episódio que aconteceu quando minha mãe trabalhava no banco. Ela trabalhava numa agência em São Paulo e tinha um chefe que era... Como é que eu posso adjetivá-lo? Era a encarnação do cão. Não, peguei pesado, né? Mas é quase isso. Fazia-a chorar todas as vezes. O homem era um inferno naquela agência. Maltratava todos, pisava em todos. Não havia um dia que minha mãe não chegasse em casa chorando. Chorando, depressiva, com desejo de pedir demissão, não voltar mais a trabalhar. Aquilo foi incomodando meu pai. Um dia ele disse para ela, eu vou lá no seu trabalho buscar você hoje. Ela ficou preocupada, não sabia o que ele ia fazer. Meu pai é pequenininho, desse tamanho, não bate em ninguém. Ele foi buscá-la e disse assim, antes de nós irmos embora, eu quero orar aqui com você. Eles entraram no carro, os dois estenderam as mãos na direção da agência e oraram a Deus, pedindo que aquele homem fosse liberto de todo espírito contrário ao Espírito de Deus. Gastaram 15, 20 minutos ali clamando por aquele homem naquele dia, no estacionamento da agência. No dia seguinte, minha mãe foi trabalhar, voltou no final do dia. Meu pai perguntou, como é que foi? Ela disse, o homem está mais manso. Passou 2 dias, 3 dias, o homem uma seda. Irmãos, para reduzir uma longa história, aquele gerente foi homenageado como o mais amável gerente da história daquela agência. Mudou da água para o vinho. Alguns diziam, vai ver, ele estava de olho numa promoção. Outros diziam, vai ver, aconteceu alguma coisa na casa dele. E os meus pais sabiam o que tinha acontecido. Deus ouve orações. Um dia eu vi minha funcionária, a funcionária dos meus pais chegando em casa, atrasadíssima, desesperada, chorando muito. O filho estava internado com uma doença que os médicos não conseguiam diagnosticar. Estava morrendo o menino e aquela senhora que trabalhava para nós estava com medo de perder o seu filho. Meu pai ficou incomodado com aquela história, muito incomodado. Resolveu pedir para Deus orientação, como ajudá-la. E o meu pai assistia, não sei quem se lembra dessa época, aquelas fitas do Jim Swaggart. Lembra disso? Ele tinha uma coleção de fitas, ele gravava todos os programas. Todo dia que o Jim Swaggart pregava na televisão, meu pai gravava. E ele tinha aquelas fitas todas na estante. Aí ele ficou incomodado com aquela história, foi lá buscar uma fita. Falou, Senhor, eu não sei o que fazer para ajudá-la, eu quero uma palavra tua. Então eu vou ouvir uma mensagem, o senhor fale comigo. Botou a fita, nada. Só chiado na TV. Pôs para frente, pôs para trás, pôs para frente, pôs para trás, nada. A fita não tinha nada gravado. Mas com etiqueta, com o nome da pregação, com tudo. E ele disse, ué, mas isso tinha coisa gravada. Tirou a fita, pôs de novo, tentou de novo, não conseguiu, trocou. Pegou uma segunda fita. Colocou a segunda fita, estava passando um jogo de futebol. Eu não sei quem fez isso, os filhos não foram. Isso não existe. Era o Corinthians. Ganhou de uns 6-0 aquele dia. Jogo de futebol, do começo ao fim na fita. Aí ele ficou indignado. Olha, esses meninos, eu não acredito. Tirou a fita, botou uma terceira. A terceira estava na metade. A hora que ele botou, o Jim Swaggart já estava pregando e dizia assim, não ore por mim, porque se orar por mim, eu vou ficar curado e vou ter que ir na escola. Era o exemplo que ele estava dando na hora. Meu pai disse, já sei o que eu tenho que fazer. Foi até o hospital orar com o menino. No outro dia o menino estava curado, irmãos. Oração. A igreja como espaço de libertação. As pessoas compartilham coisas tristes conosco. Sabe o que nós dizemos? Puxa, que pena, né? Mas vai melhorar. Nós não oramos mais. Nós não buscamos mais. Eu não sei se nós ainda cremos no poder da oração. A igreja como espaço de libertação é uma igreja que ora. É uma igreja que clama. É uma igreja que diz para as pessoas, podem vir, Deus é maravilhoso. Eu vou orar por você. Ensinar a Bíblia para você. A palavra de Deus é uma palavra de libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus como verdade que liberta, irmãos. Nós lemos tão pouco a Bíblia. Deixamos que os outros a leiam para nós. Em momentos de celebração. A igreja precisa ser espaço de libertação. Nós precisamos orar mais por nós, pelas pessoas. Hoje você pode ser liberto de algo que está aprisionando você. Amém? Terceiro, é que a igreja é espaço de obediência.
Primeiro, espaço de unidade. Depois, espaço de libertação. E, finalmente, espaço de obediência. Jesus fala com os escribas e diz assim: todo pecado será perdoado aos filhos dos homens. Todo pecado. Não há pecado que não tenha perdão, exceto pecado contra o Espírito Santo. É pecado de consequências eternas. Por que Jesus está dizendo essa palavra? Porque ele havia acabado de ser acusado de expulsar demônios pelo poder do maioral dos demônios. Ou seja, os religiosos da época viram o que Jesus estava fazendo. E o que é que Jesus estava fazendo, irmãos? Abençoando vidas. Jesus estava curando pessoas, libertando endemoniados, sarando corações, restaurando relacionamentos. Jesus estava pacificando as pessoas. Como não lembrar da experiência do gadareno, por exemplo? Um sujeito alucinado, completamente maluco, que quebrava as correntes com que tentavam lhe prender. E aí Jesus o libertou e as pessoas o viram quedado aos pés de Jesus, tranquilo, vestido e em perfeito juízo. Era isso que Jesus fazia pelas pessoas. Abençoava-as. Os fariseus conseguiram olhar para isso e dizer: isso é do demônio. Isso aí é o poder do demônio que faz. Note como perdoar uma geração que se fecha para o Espírito. Como perdoar alguém que recusa a ação do Espírito. O pecado aqui não é um pecado circunstancial, pontual. Jesus não está dizendo que um pecado cometido num momento de loucura não será perdoado. Jesus está falando de um pecado que é recorrente, que é a base de todos os outros. Gente cujo coração está fechado para o Espírito. Não há prova que convença, não há milagre que sensibilize. Quer um exemplo? Quando Estevão foi preso pelas autoridades religiosas da sua época e questionado sobre o que ele estava fazendo, ele falou de Jesus. E ele disse para aqueles religiosos o seguinte: vocês são como os pais de vocês, sempre resistem ao Espírito Santo. Lembram-se desse texto em Atos dos Apóstolos? Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Quando os religiosos ouviram as palavras de Estevão, a Bíblia diz que eles tapavam os ouvidos e gritavam. Veja se não é assustador isso, que uma classe religiosa, diante das palavras de um homem temente a Deus, tape os ouvidos e berre para não ouvir. Não é coisa de doente? Pois esse é o pecado para o qual não tem perdão. Gente que não se deixa tocar. Gente que não se deixa quebrantar. Deus pode fazer uma visita para a terra, a hora que ele for embora, você vira para o lado e diz assim: era o diabo. Gente que tem desculpa para tudo, para não se render. Esse é o pecado que não tem perdão. Há alguns anos eu recebi uma mulher no gabinete que dizia, uma senhora já: pastor, eu estou com medo, eu acho que eu blasfemei contra o Espírito, a Bíblia diz que é o único pecado que não tem perdão. Eu falei: irmã, só pelo fato de a irmã estar preocupada e quebrantada, já não incorreu nesse pecado. Já não se trata disso. Porque senão a irmã estaria fechada. O problema é que esse pecado pode ser traduzido como uma incapacidade de se converter. Gente que tem o coração fechado para Deus. Eram religiosos, irmãos, mas estavam fechados para Deus. Por isso que quando a família de Jesus chega, sua mãe e seus irmãos, ele rejeita a sua família e diz assim: minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu Pai. Esses são minha mãe e meus irmãos, os que fazem a vontade do meu Pai. Os que vivem em obediência a Deus. Os que têm o coração sensível para a obra do Espírito Santo. Aqueles cuja boca está no pó e o joelho está no chão. Às vezes as pessoas me dizem: pastor, precisa pregar mais sobre educação de filhos. Pastor, precisa pregar mais sobre relacionamento marido e mulher. Pastor, precisa pregar mais sobre honestidade nos negócios. Olha, irmãos, eu já disse isso aqui e vou dizer de novo. Você não faz as coisas erradas nessas áreas porque não sabe. É porque o seu coração está duro para Deus. O empresário que faz tudo errado na empresa não é ignorante, ele é rebelde. O marido que trai a esposa não é ignorante, é rebelde. A esposa que trai o marido não é ignorante, é rebelde. A pessoa que não perdoa não é ignorante, é rebelde. Nós não pecamos por desconhecimento do que Deus quer de nós, mas é por causa da dureza do nosso coração.
Por isso o salmista disse: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como fizeram os pais de vocês no deserto. Não façam isso. Abram o coração para Deus. Deus quer fazer maravilhas. Deus está atuando, operando. Você pode fazer parte disso. Abra o seu coração, meu irmão. Abra o seu coração para Jesus nessa noite. Amém? Abra o seu coração. Você está lutando contra o pecado que você não consegue vencer. Abra o seu coração. Deixe o Espírito tomar conta da sua vida. O apóstolo Paulo diz: andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, andou no Espírito, não vai satisfazer, e ponto final. É uma questão de deixar o Espírito guiar. Nós temos tanta dificuldade com o Espírito Santo ainda. Ou nós queremos usá-lo, manipulá-lo para nos mostrarmos poderosos, ou nós o rejeitamos. Aqui ele não tem lugar. Meu pai um dia disse para um pastor assim: meu irmão, o pastor precisa deixar o Espírito Santo agir. O pastor precisa deixar o culto na direção do Espírito Santo. Aquele pastor estava tão machucado por tanta coisa do passado, estava tão engessado, que ele respondeu até sem pensar. Ele disse assim: não, meu irmão, se eu deixar vai virar bagunça. Meu pai disse: o quê? O irmão percebe o que acabou de dizer? Ele falou: não é isso que eu quis dizer. O que eu estou querendo dizer? Eu falei: não. É o que a gente acha às vezes. Deixar a vida na mão do Espírito é muito arriscado. Vai que tumultua. A Bíblia diz: o Espírito de Deus não é de confusão, mas de paz. É um espírito de paz. Quando ele age na sua vida, meu irmão, a vida entra no eixo. Um sinal de que o Espírito Santo está agindo numa igreja não é que o demônio aparece, é que ele desaparece. Não é confusão, é paz. Pessoas com o coração tratado. Conta-se que um grande filósofo do passado, talvez David Hume, não lembro quem, foi visto correndo para ouvir um grande pregador na Inglaterra, talvez Charles Spurgeon, eu não estou me lembrando os nomes e os dados exatamente. E alguém perguntou para ele: onde é que você vai tão apressado? E ele respondeu: vou ouvir o grande pregador. Aí o sujeito respondeu: mas você não é ateu? Ele falou: sou. Então você vai fazer o que lá se você não acredita? Conta a história, não sei se é verídica, mas ela tem tudo de significado, que ele teria respondido o seguinte: eu não acredito, mas ele acredita. E eu quero ouvi-lo. Só uma igreja que acredita vai ter voz na sociedade. Só uma igreja que vive o que prega vai ser bênção na cidade. Em nome de Jesus, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.